Como concluir uma dissertação? Essa é a dúvida de muitas pessoas, talvez seja a sua dúvida, mas mesmo que você não tenha dúvida, vem comigo, eu sou o Guga Valente e esta aula eu vou fazer sobre conclusão do texto dissertativo para te ajudar a compreender melhor como é que é esse processo, ok? Bom, quando a gente fala de conclusão, nós estamos pensando primeiro em solução, uma vez que os textos dissertativos e argumentativos têm problema como tema. Em geral é um problema, tá? Mas isso é uma regra? Não, não é uma regra. Você vai encontrar alguns temas que são de ordem mais filosófica, de mais reflexiva. Alguns temas não têm solução. Eu me lembro de um tema de vestibular de São Paulo, não vou me lembrar exatamente de qual universidade, mas o tema estava ligado a fronteiras, ok? Tá, a gente pode problematizar a questão das fronteiras e a gente pode discutir isso sob diversas perspectivas, mas assim, como é que a gente soluciona o problema de fronteiras? Imagine você ter que fazer uma redação sobre fronteiras e alguém dizer assim, você tem que dar uma solução para o tema. Né? É um tanto quanto utópico a gente pensar em solução de fronteiras, porque esse é um tema muito amplo, né? Um outro vestibular, e aí se eu não estou enganado foi um vestibular da FUVEST, né, trazia como tema o mundo por imagens. Ok, a gente está vivendo numa sociedade em que a imagem tem muito valor e ela está o tempo todo dizendo coisas pra gente, e ela está o tempo todo na nossa cara, e ela está no nosso celular ali, o tempo todo a gente está lidando com a imagem. Mas tá, como é que eu vou solucionar o problema de imagem? Talvez se a gente fizer um recorte dentro de um mundo por imagens, a gente possa encontrar alguma coisa de como as imagens influenciam as pessoas. Bom, esse aí já é um problema que a gente pode tentar dizer. Talvez a gente possa desenvolver um olhar para dizer que as imagens têm que influenciar menos a gente. Mesmo assim, tá vendo o esforço que a gente tem que fazer? Agora vamos pegar um tema aí relacionado, por exemplo, à questão da saúde nutricional no Brasil. Hoje a gente sabe que a fome é um problema que tem assolado o Brasil novamente por conta dos programas, né, que a gente tem governamentais aí que não estão dando conta de sanar a questão da fome. O Brasil tinha saído do mapa da fome alguns anos atrás, mas tem voltado cada vez mais pela quantidade absurda de miseráveis que o Brasil tem produzido. A gente sabe que esse é um problema social grave e é um problema social constante, nós sempre convivemos com essa realidade. Então, para o Brasil sair disso, você teria que dar vários passos no sentido de, né, tentar tirar os pobres da situação de miséria. E para isso era preciso que tivéssemos programas sociais sérios e engajados em acabar de fato com a miséria e a pobreza no Brasil. Mas quando a gente pensa que existe um projeto político para que haja pobres, fica difícil a gente imaginar. Mesmo assim, esse é um problema que, apesar de difícil solução, ele tem solução. Se a gente comparar esse problema com os dois problemas que eu apresentei anteriormente, você vai ver que esse tem solução. Falta empenho político para fazê-lo, mas solução tem. Então, nesse caso, a gente tem um tema que é mais comum. O tema de problemas sociais é um tema sempre mais comum do que o tema reflexivo, o tema filosófico para a dissertação. Tá? O tema filosófico, algumas pessoas acham um pouco mais difícil e talvez seja pela questão de falta de prática. Né? Ah, mas é porque o adolescente não tem essa capacidade. Eu não acredito nessa ideia, muito pelo contrário, eu acho que o adolescente tem uma capacidade de reflexão, sim. Né? É o momento, inclusive, de descobertas de reflexões na vida dele. Então, eu acho que ele tem capacidade de reflexão, sim. Eu acho que isso é pouco estimulado. Talvez a escola devesse estimular mais seus jovens a fazer suas próprias reflexões. Mas isso é outra história também. O fato é, as redações reflexivas costumam ter menor número do que aquelas que apresentam mazelas sociais. Essas que apresentam mazelas sociais costumam ser um pouco mais fáceis do que aquelas que são mais filosóficas. Tudo bem? Então, por isso eu coloquei solução em primeiro lugar, porque esse é um tema de redação mais comum, né? E, portanto, uma conclusão que apresente uma solução para o problema, às vezes o problema não é nem um problema que tem uma solução pronta e acabada. Às vezes o que se vai dizer aqui na conclusão é uma amenização do problema. Vai tentar fazer com que o problema seja menos grave do que ele é. E isso também é interessante fazer e não tem problema, inclusive é até mais coerente quando você diz que aquela solução que você está apresentando visa a amenizar o problema, a diminuir o impacto daquele problema na sociedade. Isso é muito mais verdadeiro do que você dizer assim o problema estará resolvido de uma vez por todas, né?
duvido muito que a miséria vai acabar no Brasil de uma vez por todas, mas a gente pode dizer que existem projetos e caminhos que visam a diminuí-la drasticamente, como a gente já viveu, né, nas últimas décadas aí. Então aqui a gente tem como solução o seguinte conceito. Para fazer uma boa conclusão na redação, uma das possibilidades é apresentar uma solução para o problema. Então aqui eu estou dizendo que essa solução ela pode existir num texto, e especialmente nesses textos que têm esse caráter um pouco mais de mazela social, que trabalham um pouco mais com essa perspectiva do problema aí que a sociedade enfrenta, tá? Problemas de minorias, problemas de desigualdade social, problemas de emprego, problemas de saneamento básico, problemas de preconceitos, né? Tudo isso daí está dentro desse universo dos temas que podem receber aí uma solução. Por outro lado, nós temos aqui a reflexão crítica. A reflexão crítica pode aparecer tanto num texto de mazela social, quanto num texto que a gente pode ter aí filosófico. Um texto que não tenha uma solução propriamente dita, tá? O que é uma reflexão? É aquele momento em que você começa a investigar causas, você começa a tentar pensar sobre por que aquele problema acontece, ou de que maneira aquilo incomoda a sociedade, mexe com a sociedade, mexe com o ser humano, né, para poder fazer uma crítica, uma avaliação sobre isso. Então essa reflexão crítica não é só de investigar os porquês de aquele problema acontecer na sociedade, mas é também uma crítica no sentido de ser propositiva, né, no sentido de repente pensar aquilo de outra maneira, ou pode ser uma crítica negativa também, pode ser uma crítica pessimista. A dissertação não tem como característica ser um gênero otimista, que acredita que tudo vai dar certo, né? Um texto que é para cima, não, isso não é uma regra. A dissertação ela pode ser numa pegada pessimista mesmo, dizendo que essa é uma característica da sociedade que não tem solução e a gente vai ter que viver com isso para sempre, né? Então vai dizer, por exemplo, um tema aí relacionado à questão da saúde mental. Vamos imaginar que o texto está relacionado à questão da saúde mental, né? A gente sabe que alguns problemas relacionados à nossa cabeça são por falta de cuidado, né? Então a gente que não tem um acompanhamento psicológico, uma pessoa que não tem acompanhamento psicológico, está mais sujeita a sofrer de problemas como depressão, ansiedade, estresse, né? Se você tem um acompanhamento psicológico e você segue aquilo que está sendo sugerido para você no acompanhamento psicológico, a tendência é você conseguir lidar melhor com esses problemas ao passar dos anos, né, ao longo da sua vida, e você ter condição de conseguir lidar com a sua vida, né, e tocar para frente. Esse é um problema. Eu posso fazer uma reflexão crítica dizendo que é preciso que as pessoas levem mais em consideração esse aspecto do acompanhamento psicológico para não sofrerem tanto com esse problema. A minha crítica pode ser nesse sentido, de dizer que as pessoas têm que superar esse preconceito do acompanhamento psicológico para que a gente possa diminuir os casos de doenças relacionadas à mente. Mas não, eu posso ser pessimista também, eu posso dizer que esse é um problema que sempre existiu e do jeito que a sociedade tem seguido, né, imersa dentro das redes sociais, dependente da internet, consumista, né, destruindo o meio ambiente com relações sociais frágeis, as relações não têm se mantido mais. Eu posso pintar um cenário completamente pessimista e deixar ali essa reflexão crítica pessimista, do fundo do poço mesmo. Não existe uma regra quanto a isso quando a gente fala de dissertação. Mas assim, com a experiência que eu tenho, com o que eu vejo ao longo dos anos, eu acho que é mais interessante a gente fazer uma crítica mais positiva, uma crítica mais no sentido de mudança. Porque quando a gente propõe uma mudança, nós estamos alterando o cenário do tema. O tema foi jogado para nós como um problema, nós entendemos que é um problema, e a nossa reflexão crítica é no sentido de fazer com que esse problema deixe de ser tanto problema e passe a ser menos problema. Agora, quando eu faço uma reflexão crítica negativa, tá? Eu sou pessimista demais, o que eu estou fazendo é pegando esse tema, analisando esse tema e entregando ele de volta praticamente do mesmo jeito que ele chegou até mim. Ou ainda, eu posso dizer que ele está pior, né? Eu posso dizer que a tendência é piorar, eu posso ser mais pessimista ainda nesse sentido. Mas assim, não está trazendo nada de muito novo. Quando você se mantém no mesmo lugar de pessimismo que o tema foi apresentado para você, você só está dando continuidade àquilo que foi sugerido.
o texto vai ficar talvez um pouco mais pobre do que se você fizer uma reflexão crítica no sentido de bater de frente com o problema. E veja, eu não estou falando do espectro da solução, eu estou falando da crítica em relação aos comportamentos, em relação ao comportamento das pessoas, dos governos, das sociedades, dos países, da política econômica, tá? Então a crítica sempre no sentido de mostrar que existe um outro lado e que esse outro lado talvez não esteja acontecendo, né? Existe uma outra possibilidade de encarar o problema que não está sendo encarada neste momento. É mais interessante, porque você está oferecendo algo novo para o leitor. Tudo bem? Então, pensando em conclusão de textos dissertativos, nós temos a possibilidade de solução e nós temos a possibilidade de reflexão crítica. Avalie o tema, analise a questão e veja qual das duas possibilidades é a melhor. Beleza? Tô saindo fora, valeu demais, até a próxima.